Meus caros, vivam, cá estamos hoje nesta edição do Tili Jornal. É um jornal que desmascara, que desmonta, tenta pelo menos desmantelar as notícias falsas, manipuladas, escardoidas, que nós vemos, somos obrigados a ver todos os dias nas televisões que nos entram pela sala adentro. Esta minha missão é no sentido de dar o outro lado, de explicar que não é assim, e a maior parte das vezes é ao contrário do que nos ensinam. Reparem que nós temos agora jornalistas que dizem que o importante não é dar a notícia, o importante é ensinar a pensar. O Express Zero, antigo Expresso, que eu chamo Express, porque era antigamente, agora já não é, é um ex, e zero, imprensa zero, é isso que nos diz. Mais importante do que dar as notícias, que isso interessa, a notícia interessa, é aproveitar a notícia para injetarmos a nossa filosofia escardoida no desgraçado do ouvinte, que já não lhe chega 52 anos de esquerda, ainda tem que levar com mais alguma em cima. Mas o motivo não é mesmo a esquerda e a direita, o motivo é eles conseguirem ganhar a vida e não perderem o emprego. Alguns deles ainda estão um bocadinho longe da reforma, mas outros já deviam estar formados há muito tempo e vamos ver alguns deles no decurso desta edição de hoje. Então, começamos aqui com o meu vídeo de ontem, a segunda parte do Tili Jornal de ontem, onde desmascarei algumas das coisas. Eu agora ponho na descrição do vídeo os vários pontos que eu abordo, as várias notícias que eu desmantelo. Ficam na descrição para vocês não terem que estar a ver o vídeo sem saberem o que vos espera. Já ficam com um sumário, como eu antigamente escrevia nas aulas, sumário. E é isso mesmo que vou passar a fazer, já tenho feito em alguns anteriormente. Ok, então vamos lá. Hoje começamos com esta magnífica notícia. Emmanuel Macron, o tipo que derreteu, destruiu, acabou com o Partido Socialista em França. Isto também é ignorado, isto é ocultado das pessoas. Emmanuel Macron era socialista, mas acabou com o Partido Socialista, que hoje em dia vale 2% ou 1,75% por aí, para formar o seu próprio partido, para ele tratar da sua vidinha. Não foi tratar da vida de França, foi tratada dele. Então agora ele diz que é favorável ao pagamento das reparações da escravatura. Eu também não sou contra isso, desde que se faça um ajuste de contas. O que é que nós devemos em termos de escravatura, que nunca fizemos nenhum escravo, apenas nos limitamos a comprar os escravos aos sobas, aos chefes tribais, que assim é que escravizavam o seu próprio povo e punham-no à venda nos portos, e nós íamos lá comprar como foram comprar os outros, todos os outros europeus, e não só. Os espanhóis também foram comprar, os holandeses foram comprar, toda a gente foi comprar escravos, ao fim e ao cabo, as grandes potências da altura. Nós hoje somos um micróbio, mas na altura éramos uma das 3 grandes potências, provavelmente durante algum tempo até a principal potência do mundo civilizado. E comprávamos escravos, mas nunca fizemos nenhum. Porque na altura era considerado mercadoria, não há nada a fazer. Era assim que era visto em todo o mundo. Estava mal? Estava, mas há tanta coisa que estava mal e que sempre esteve mal. E ainda hoje, 500 anos depois, há tanta coisa que está errada e nós temos que conviver com ela. Portanto, desde que a gente faça as contas, a gente paga então mais um X por cada escravo que compramos, como imposto, mas não sei quem devemos de pagar isso, talvez aos atuais ditadores que tomaram conta daquelas ex-colónias, tanto portuguesas como as outras, mas fazendo então um encontro de contas com toda a civilização que nós lá deixámos, não é? Nós tomámos aquilo que era uma selva, não é? Uma selva autêntica, e transformámos aquilo em cidades tipo europeias. Portanto, toda essa civilização que lá deixámos, não é? Todas as infraestruturas, até a maior barragem da África, nós lá deixamos. Então vamos fazer um encontro de contas a ver quem é que tem que pagar a quem. Portanto, não há dúvida nenhuma que este amigo, pá, é mesmo, eu digo aqui em cima, eu espero que ele pague do seu bolso. Se ele pagar do bolso dele, não faz mal nenhum. E o Gugu da ONU também pode ajudar a pagar. Não há problema nenhum. E o António Costa também pode. Esses 3 escardoidos podem pagar o que eles quiserem, que eu bato palmas e até acho que deviam pagar mais. Mas obrigar o povo português a pagar é que não. Por falar em escardoidos, temos aqui este escardoido, não é? A defender o Pacheco Pereira, um tipo que é da extrema-esquerda, mas tem as filhas no melhor colégio que há em Lisboa, dos melhores. Um taxista escardoido fez a vida toda à mama da escardoidice do sistema. Ninguém já liga nenhuma, obviamente, há muito tempo que ninguém liga nenhuma, mas ele tem que aparecer, não é verdade? O tipo tem que fazer prova de vida a ver se aguenta os tachos desinforma parvos, como eu lhe chamo, é um tacho, mas não é um tacho que ele teve, ele já teve dezenas de tachos, todos de esquerda, todos desinformativos e, como eu lhe chamo, desinforma parvos e propagandeiros da escardoida corrupta e empobrecedora do povo, a ver se ele se aguenta aquilo por mais uns tempos, esses tachitos, não é?
uma vergonha, uma vergonha. Este tipo, bem, ele não se intitula jornalista, ainda bem, porque um jornalista tinha que ter um código deontológico e este tipo tem tudo menos um código deontológico e moral. Este tipo é um propagandeiro da extrema-esquerda e se intitula jornalista, devia ser preso. Por falar em escardoidos, é que está outra. Do público, né? O tal jornal da extrema-esquerda também falido completamente. Idosos LGBTI, entre a memória da repressão e o medo do futuro. Ninguém sabe quem é esta tipa, eu acho que nem a família sabe, mas pronto. Investigação desenvolvida em 5 países europeus recolhe histórias de 100 pessoas, não é? 100 pessoas em toda a Europa. E traz ao de cima o mesmo medo em 100 pessoas em toda a Europa. Bom, só em Portugal deve haver mais de 1000 nestas condições. A escumalha desinforma parva quer lá saber dos idosos. Isto é apenas um pretexto para aparecerem, não é? Eles têm que justificar a taxaria que a última esquerdopatia manipuladora, tuga, falida, ainda lhes oferece. Têm que aproveitar isso até aos últimos segundos, até à sua extinção final, que já não falta muito. O mecanismo europeu para antecipar e evitar ditaduras. Rui Tavares, que conhece bem o regime de Orbán, explica como. Três seguidas, 3 notícias cardoidas propagandeiras seguidas. É o que eu digo. O que o Tavares conhece bem, isso ele conhece bem, não há dúvida. É a forma de viver regaladamente, muitíssimo bem, propagandeando a última esquerdoidice da Europa. Estes supostos órgãos de comunicação social, de que a SIC Notícias é um paradigma, em vez de darem as notícias, não, dedicam-se a encharcar os que ainda as veem, são poucos e cada vez menos, os distraídos ainda que restam, que ainda os veem com opiniões da última esquerdoida da Europa, a esquerdoida tuga. Também há a espanhola, mas a espanhola eu acho que é só mesmo o primeiro-ministro, de resto já não há mais esquerda na Espanha. Osquerditorial, os editoriais de esquerda. Está cada vez mais difícil os Tavares caviar fazerem prova de vida, não é? Vocês têm que lhe dar todo o palco que puderem e mesmo assim ninguém vos vê, portanto o palco também é pequenino. Lembro-me mais aquelas, como nós antigamente tocávamos nos conjuntos e os palcos eram improvisados e às vezes era um trator. Vocês não estão a dar um palco, estão-lhe a dar apenas a parte de trás do trator, a carga, para eles fazerem prova de vida, não é? Já só lhes resta mesmo a vossa última comunicação social falida. 3 notícias seguidas, nenhuma foi notícias, foram 3 comentários de 3 esquerdoidos que me apareceram seguidinhos no Facebook, como eles chamam o Facebook. E aí está a grande notícia do Pravda antissemita luso, que é a Lusa, o Pravda antissemita luso, como eu lhe chamo. Exército israelita confirma que houve um soldado, imaginem, houve um soldado que destruiu uma estátua de Jesus no Líbano. Um maluco de um soldado, se calhar nem sabia que aquilo era o Jesus, pensava que se calhar que era algum líder lá muçulmano, não faço ideia, e destruiu uma estátua que afinal parece que era de Jesus. Então isto é a abertura, isto é a notícia mais importante deste que é o Pravda luso, não é? A Lusa paga com os nossos impostos a 100% agora a 100% paga com os nossos impostos. Aí está a grande notícia do dia para o Pravda antissemita luso, paga a 100% pelos nossos impostos. Pelos impostos, vamos lá ver, pelos impostos que os paga, porque realmente as minorias marginais, criminosas, subsidiodependentes, que o Pravda endeusa como sendo a nata da sociedade, aqueles que não trabalham, estão em casa, sem fazer nada, a receber subsídios, comida, a renda da casa paga, gás pago, tudo isso, essa gente é que é realmente a nata do melhor que os portugueses têm. E então, essas minorias, para não lhe chamar outra coisa, não pagam impostos nenhuns. Não pagam impostos nenhuns porque não trabalham, não é? Só recebem rendimentos e subsídios. Então esses não pagam impostos. Portanto, não pagam a própria Lusa que os endeusa, que os aplaude. Não pagam. Quem paga a Pravda portuguesa somos nós, que temos que trabalhar, que trabalhamos e que descontamos, não é? Não são as minorias. E pronto. Bota escardume para o cardume. O Miguel Albuquerque está ao ataque contra o PSD, diz aqui. Se pensam que vamos ficar sem voz, passamos a independentes na Assembleia da República. Vejam bem, PSD, Madeira, querem passar a independentes. É o que eu digo, brutal. Esta é a melhor de todas.
o maior partido da oposição ao PSD. A seguir ao Chega, como sabemos, o Chega é o líder da oposição, as últimas sondagens deram Ventura 54% como líder da oposição, enquanto o líder do PS tinha apenas 20 e poucos. Portanto, a seguir ao Chega como líder da oposição vai aparecer o PSD Madeira. É bem feito PSD. E depois dizem que o Chega é que está a desmoronar, que o Chega é que perde alguns autarcas. Bem, quem nos acusou disso foi o LIVRE do tal Tavares Caviar, que não tem nenhum, portanto não tem nenhum autarca, não pode perder nenhum autarca, realmente. Ventura disse muito bem, vocês realmente, nós já perdemos 8 ou 9, vocês não perderam nenhum, palmas, mas se calhar porque não têm nenhum, não é? E trabalhadores do SMTUC contestam comissões por ligações sindicais, meus caros. Sabem o que é isto? São cerca de 150 os trabalhadores do Serviço Municipalizado de Transportes Urbanos de Coimbra. Eu andei lá muitos anos, muitos não, 5 ou 6. Eu lembro-me bem desses transportes, dos trolleys amarelos, tudo. Já na altura eram elétricos, vejam bem. Em 1980 e pouco, os autocarros em Coimbra eram elétricos, mas recebiam energia de cima dos cabos. E dizem que querem destituir a Comissão de Trabalhadores porque a Comissão de Trabalhadores está ligada aos sindicatos, como sempre, não é? Tudo quanto é esquerdoida é aquelas manobras, aquele polvo, aqueles tentáculos todos, eles metem os comunas em todo lado. Só há 40 comunas, mas esses 40 têm que estar metidos no topo das organizações. Quando não há sindicatos, têm que se meter nas comissões de trabalhadores, mas são de sindicalistas na mesma, são comunistas na mesma. E, portanto, os trabalhadores não estão mais para isso. E hoje em dia, o que antigamente passava em claro, hoje em dia já não. Como eu digo, o último escardume da Europa vai-se agarrar a tudo quanto há. Às últimas coisas, o último destroço, aquele náufrago que se agarra ao destroço que vê passar à sua frente. Mas hoje em dia tudo lhes corre mal. Mas chatice é mesmo o seu fim anunciado. As manobras taxistas e de beneficiação própria e pessoal, e sempre existiram essas manobras, as pessoas é que pensavam que eles estavam a trabalhar para bem da comunidade, para bem dos trabalhadores. Não, estão a trabalhar para bem deles, que assim escusam de trabalhar e não precisam de lá ir e ainda recebem. Enfim, eu já falei muito sobre isso, sobre os sindicatos, nem quero falar outra vez, que isso é outra coisa que tinha que ser estudada. Especialmente os comunistas, que são quase todos. Cada vez tem menos gente, não há quase ninguém sindicalizado, mas eles continuam com boas vidas e, acima de tudo, sem trabalhar. E as manobras taxistas e de beneficiação própria e pessoal, aquelas que sempre ocorreram, agora já não passam em claro, portanto é cada vez mais difícil para a esquerdoidice, para os sindicalistas fazerem de contas que trabalham. Então trabalham os outros por ele e eles estão a tratar da vida deles, não é dos outros, é deles. Diz este palhaço rico, ele é que diz que é palhaço, não sou eu também digo, também estou de acordo com ele nesse aspecto. André Ventura já gritou na televisão sobre futebol, sobre política e sobre história. O que é que falta? Geografia e físico-química. Duas coisas que com certeza que ele não domina. Dois assuntos que ele não domina. Como eu aqui digo em cima, já este palhaço, que é ele que diz que é palhaço, não é? Rico, palhaço rico, isso ele não diz. Já só berra contra Ventura, não é? Há 7 anos que ele berra contra Ventura. Todos os dias é sobre Ventura o seu programa. Portanto, ele devia pagar, como eu digo aqui à frente, devia pagar metade de tudo quanto recebeu nos últimos 7 anos a André Ventura, porque André Ventura é a causa dele ganhar dinheiro ao fim do mês, 30 mil, 50 mil, não sei quanto, há quem diga 50 mil, há quem diga 30 mil, de uma empresa falida, como a SIC, completamente falida, uma empresa que não pede dinheiro ao banco, nem pode, há 7 anos que não pode pedir um cêntimo ao banco, com 117 ou 170, nem estou bem certo agora, da dívida, mas tanto faz, porque é impagável, não é? Que vendeu 30%, coisa do género, por 17 milhões, portanto é uma empresa que vale talvez 50, 60 milhões, deve 170, ou nem que seja 117, vale muito menos do que aquilo que deve, nunca pagará a dívida, o máximo que pode almejar é ir pagando as dívidas à medida que o seu vencimento chegar, portanto a data de vencimento, mas não pode pedir dinheiro a mais ninguém, que ninguém lhe presta dinheiro, por isso vendeu uma parte à família Berlusconi, mas enfim, assim que está falida, mas o palhaço rico não. O palhaço rico contribuiu, com certeza absoluta, com os seus honorários principescos para a falência da casa que lhe continua a dar dezenas de milhares de euros por mês, e ele que bem os mete ao bolso e a dizer mal de Ventura. Portanto, ele deve pagar metade do que recebeu, feitas as continhas todas, olha, podem fazer a conta mais honesta que pode haver. Em cada programa dele, contarem, cronometrarem quantos minutos, segundos
ele dedica a Ventura, tem dedicado a Ventura nos últimos 7 anos, façam umas continhas, vejam a proporção, é uma regra de 3 simples, até ele deve saber isto, que isto é matemática do 7º ano, até ele, que é nitidamente iletrado em termos de números, a não ser aqueles que lhe caem no bolso, poderá com certeza fazer essa conta, é só ver, digamos, a matéria do 7º ano, e feita essa simples continha, que é um rácio, uma regra 3 simples, devolver a Ventura, porque Ventura é realmente a razão deste tipo ganhar os tais 50 mil euros por mês. Pelo menos 25 mil a 30 mil por mês ele tem que devolver a Ventura, porque é a maioria dos sketches, ou das piadas, das piadolas, das graçolas, das charlas que ele faz é sobre a Ventura. Então tem que devolver a Ventura pelo menos 50%, já não digo mais, daquilo que ele tem ganho. Ok? Vamos a isso? Se souberes fazer as contas, palhaço rico, é isso que tens que fazer. Se fores honesto. Pois não se aplica. Neste caso não se aplica. Estava a falar em palhaços, e agora não vou falar em palhaços, obviamente, vou falar na corrida para a sucessão de António Guterres, com certeza que já ouviram falar, é o Gugu da ONU, por este nome já conhecem de certeza, que é o nome que eu lhe dou desde que ele entrou para lá. Gugu da ONU vai agora ser substituído, já ninguém o quer, para secretário-geral da ONU. O mandato termina este ano, já é o segundo mandato que ele tem. Azeredo Lopes, reparem que foi um ministro da Defesa socialista, no tempo de Costa, vem reconhecer que a saída de Guterres pode ser amarga. Amarga só se for para ele, porque para nós é uma alegria. Seja quem for que vá para lá, é sempre melhor do que aquilo que lá esteve até agora, não é? Vai ver uma organização provavelmente em pior estado do que quando entrou. Quem diz isto é um ex-ministro socialista, que ainda hoje é comenteco numa das televisões, que acho que é a CNN, não estou bem certo, acho que sim. Aquilo é tudo igual, tanto faz. 5, CNN, tudo igual. Portanto, uma dessas. E, portanto, é o próprio que diz que o próximo que entrar para o lugar de Guterres vai encontrar uma organização em pior estado do que quando entrou. Meus caros, portanto, Gugu continua a fazer o que sempre fez, apodrecer tudo onde toca. Deixou Portugal porque era um pântano, mas o pântano foi ele que o criou, depois da queda da Ponte entre os Rios e da derrota nas eleições autárquicas que se lhe seguiram. Ninguém o mandou ir embora, ele é que quis ir embora, diz que Portugal estava um pântano, e eu concordo, naquela altura estava um pântano e hoje não está muito melhor, a verdade é esta. E ele foi-se embora, não foi por causa de Portugal estar um pântano, foi-se embora para os refugiados, foi refugiar-se ele próprio, né, na ONU, na organização, que, coitadinho, toma conta dos refugiados, gastando milhões em hotéis de 5 estrelas e em viagens por todo o mundo para proteger os refugiados. Que o único refugiado que eu conheço, ou que me parece assim à primeira vista, foi ele, que se refugiou lá do desastre eleitoral de cá, e da queda da Ponte entre os Rios de cá. O refugiado foi ele. Depois de uns anos como refugiado, passou a ser o patrão, quer dizer, o capataz, porque os patrões é quem lhe paga. E agora Trump é a segunda vez que ganha as eleições americanas, e é a segunda vez que corta os fundos àquela organização woke, escardoida, em que se transformou a ONU. Teve todo o mérito quando começou e hoje não tem mérito nenhum, e então a partir do momento em que Gugu para lá foi, cumprir os desejos da China e do wokeismo mundial, aí é que aquilo ficou de rastros, apodreceu completamente, como disse há pouco, fazendo jus a todo o magnífico historial político de António Guterres. Tudo aquilo em que ele toca transforma-se em lixo. Obrigado, Guterres, e já vai estar. E a seguir a Guterres, quem podia vir? Este amigo, nem me lembro bem o nome dele. 9 anos depois, a ação de Sócrates contra o Estado será julgada por tribunal administrativo. A ação de Sócrates contra o Estado. E ainda vai ganhar, meus caros. Este amigo, como disse André Ventura da última vez, se Portugal tiver que lhe devolver dinheiro, prova que está tudo podre, que a Justiça está podre, que a Assembleia da República está podre, está tudo podre. Vale mais passar um pano sobre tudo, vale mais fazer tábua rasa de tudo e começar do zero. Porque este amigo não só não vai ser condenado por nada que se veja, vai ser condenado talvez por uma coisa minudência qualquer, que nem sequer vai dar tempo nenhum de prisão, vai ser talvez lavagem de dinheiro, provavelmente é a única coisa que o podem acusar, uma vez que todos os negócios que o Estado fez, não foi ele que assinou nenhum, quem assinou foram os secretários dele, não, foram os chefes de gabinete e os diretores gerais e tudo, menos ele. Portanto, ele nunca assinou nada daquilo que o acusam.
ok? Portanto, e os outros não foram chamados para depor, não é? Lá debaixo da Quinta do Algarve, o Freeport, tudo isso está esquecido, porque ele não assinou nada, não tem nada a ver com ele. Tem a ver com quem estava naquele momento em funções, que não era ele, naquelas funções. Portanto, ele vai ser condenado a bola, talvez lavagem de dinheiro, que ele trouxe para lá uns 21 milhões, trouxe para cá, aproveitou uma lei que ele próprio fez, talvez aí o consigam incriminar com qualquer coisa, que vai dar uns meses de pena suspensa. Portanto, ele vai receber uma grande indemnização do Estado português. Isso é que vai ser lindo. E sobre isso ninguém fala. Com isto é que os comentecos pró-comunistoides, 30 anos fora de prazo, se deviam preocupar. Mas a justiça em Portugal está como eles, completamente obsoleta. E ficamos por aqui nesta primeira edição do Telejornal, que tenta desmantelar as notícias falsas, enviesadas, manipuladas por grande parte da comunistação social. Um grande abraço e até logo para a segunda parte.